Natal Scorpions ele foi fundado em 2008. Né? A gente já treinava em outro time de futebol americano. E naquela época era uma brincadeira. Né? Em 2006, foi quando o futebol americano começou, ele era uma brincadeira de praia. A única coisa que se assemelhava ao futebol americano era a estrutura da quantidade de jogadores e a bola. Em meados de 2006, a coisa foi ficando séria porque foi começando a surgir outros times Nordeste afora. Na medida que surgiram outros times, a gente começou a querer competir. Então a coisa, nesse momento, começou a ficar séria. Né? Começou a exigir dos times uma certa organização para que isso pudesse acontecer. Depois de 2 anos no outro time de futebol americano, essas necessidades elas foram gerando algumas divergências. E aconteceram algumas coisas que, por fim, terminou culminando com a minha saída do time. Com a minha saída, saíram também outros jogadores. Só que saiu muita gente. Eles se juntaram e perceberam que a gente poderia fundar um outro time, já todo mundo pensando da mesma forma. E foi que em 2008 a gente resolveu fundar o Natal Scorpions. Então já eram jogadores que tinham experiências, que já jogavam há 2 anos. Então a gente foi um time que ele não começou muito do zero. Ele já tinha uma certa estrutura desde a sua origem. Então o que tornou a coisa mais fácil. Só que de 2008 para 2009 houve uma necessidade de transição, a coisa foi ficando séria, tinha bastante times no Nordeste, então houve a necessidade de se unificar, de deixar a coisa mais séria. E houve a primeira transição, né, que foi passar da areia para a grama. Teve algumas resistências, inclusive a gente fez resistência nisso naquele momento, porque a gente achava que se passasse da areia para a grama, a gente ia se machucar muito. Mas, de fato, a gente foi para a grama, que foi uma decisão acertada. Aí foi que se surgiram o primeiro campeonato nordestino, que foi realizado em Fortaleza. Depois disso, houve uma pressão muito grande em os times se equiparem. Só que naquela época era muito complicado, porque era um esporte que ninguém conhecia. Bem, hoje, 11 anos depois de Scorpions, 13 anos depois que o futebol americano começou, ainda é desconhecido. Então naquela época era muito difícil. Todos os equipamentos tinham que ser comprados fora, não tinha nada sendo produzido no Brasil. Então era um esporte muito caro. Então a dificuldade era muito grande de conseguir equipamento. Mas os times começaram a pressionar para essa necessidade. Né? Então a gente foi buscar. Inclusive o Scorpions ele foi o primeiro time nordestino a fazer um jogo full pad, com todos os equipamentos. Em 2012... existia uma tendência nacional entre times de futebol abraçarem times de futebol americano. Quando surgiu a proposta do ABC, a gente deu um salto muito grande de reconhecimento. Pessoas que não tinham ideia que o futebol americano existia em Natal passaram a conhecer o futebol americano depois que o ABC abriu as portas para nós. E foi maravilhoso. A gente já chegou a ser vice-campeão nordestino, mas o nosso título mais importante foi o título da Liga em 2017. Né? O que aconteceu foi que o Scorpions sempre foi time de elite. A gente sempre ficou na elite, a gente sempre participou da elite. Só que durante um ano, a diretoria que fazia parte do time que fazia a coisa acontecer, ela saiu, ela deixou o time. Então o time ele ficou com outra diretoria. Então essa diretoria, pelas dificuldades que sempre existem no time, resolveu tirar o time do campeonato, né, alegando falta de jogador e falta de apoio financeiro. Quando a gente saiu do campeonato, para ser justo, a gente teria que voltar numa categoria abaixo. Então a gente voltou em 2016, no começo de 2016 a gente retornou o time. O Scorpions ficou só com 6 jogadores em 2015, saiu do campeonato, o time praticamente acabou. Então em 2015 a gente ficou apagado. Então quando a gente voltou, a gente reuniu os antigos jogadores, vamos reestruturar o time. E em 2016 a gente fez essa reestruturação. Então a gente participou da liga, só que com um time extremamente novo. Então foi um campeonato amargo pra gente, né? E a gente decidiu que 2017 seria diferente, que 2017 era o ano que a gente tinha que voltar, porque a gente não era time pra tanto. Então a gente se dedicou em 2017, então 2017 pra gente foi um ano maravilhoso. A gente ganhou todos os jogos que a gente participou, desde amistosos até os jogos oficiais do campeonato, o que consagrou com o nosso título mais importante, que foi o campeonato da Liga em 2017. Os times de futebol americano até hoje, eles se mantêm com os seus próprios jogadores. Os jogadores mantêm o time de futebol.
né? Pagam mensalidades para custear campo de treino, cada um compra seu equipamento, cada um paga suas viagens, cada um paga suas despesas. E a gente tem uma torcida bastante fiel e uma torcida grande relativamente. A gente já chegou em jogos nossos a colocar mais público que a ABC e América em estadual, por exemplo. E a nossa torcida, os nossos jogos, é o que de fato faz com que o futebol permaneça vivo. Porque a gente consegue realizar jogos, cobrar ingresso e essa arrecadação é o que permite que a gente respire um pouco financeiramente, já que a gente não tem patrocinador. O futebol americano, ele tem uma grande vantagem. Ele é um esporte extremamente eclético. O futebol, ele seleciona biotipo. O vôlei seleciona biotipo, né? As lutas selecionam biotipos. O futebol americano não seleciona biotipo. Então, o magrinho é importante, o gordo é importante, o alto é importante, o baixo é importante, o forte é importante, o fraco é importante. E todos têm uma função muito bem determinada dentro do time. E todos são essenciais para o time, não tem um mais importante que o outro. O quarterback não faz nada se os gordos não protegerem. Os fortes não fazem nada se os magrinhos não levarem a defesa, não puxarem a defesa. Os magrinhos não fazem nada se a defesa não tiver medo do jogo corrido dos fortes. Então o futebol americano ele se completa. E isso é muito bacana. Numa brincadeira de futebol, o gordinho é o último a ser escolhido. No futebol americano ele é o primeiro. Ele é o mais importante. Então assim, isso vem mexendo muito com o pessoal. A gente tinha pessoas que não acreditavam mais no esporte porque achavam que não se encaixaria dentro de modalidade nenhuma. Aí vem o futebol americano e diz, você é extremamente importante.